Olá, pessoal! Hoje a gente conversa sobre Lígia Fagundes Telles e seu maravilhoso Ciranda de Pedra. Este aqui é o segundo livro que eu leio da Lígia Fagundes Telles. No ano passado eu li o Antes do Baile Verde, que é uma coletânea de contos dela e que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, quiçá da vida. Deixarei aqui no box de informações a resenha disponível para ele, que já tem aqui no canal. E a partir da leitura de Antes do Baile, queridíssima Bia, um beijo, que foi este aqui, o primeiro romance de Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra foi publicado em 1954 e a melhor e mais sucinta definição que eu consegui encontrar para este livro aqui foi a definição do Paulo Ronay, que o definiu como sendo um belo e corajoso romance. Belo porque, bom, eu acho que Lígia Fagundes Telles desconhece o que é escrever uma linha que não seja pura poesia. É impressionante como há poesia, lirismo em cada linha que essa mulher escreve. E corajoso porque a gente tem aqui abordados diversos assuntos que são tidos como tabus até hoje. Como tabus até o dia de hoje, imagine em 1954. E mesmo assim, a Lígia consegue escrever um livro reunindo todos esses aspectos, sendo mulher, numa sociedade que era ainda mais conservadora do que a gente tem hoje em dia, e ainda assim, por volta dos seus 10, 11 anos, a idade dela não é exatamente especificada aqui. Ela vivia em uma casa muito bela, muito grande, tudo nos leva a crer que trata-se de um homem a quem ela chama de tio Daniel. E o que aconteceu foi que Laura, sua mãe, se divorciou de Natércio. Durante o casamento, ela já mantinha um caso com o Daniel, que era o médico da família, até que em certo ponto ela resolve sair de casa, levando Virgínia para morar com Daniel. E a Virgínia tem outras duas irmãs vindas desse mesmo casamento. Na casa do pai, somente a Virgínia vai junto da Laura para a casa do Daniel, e a justificativa que é dada para Virgínia é que ela é a filha caçula, então deveria ficar com a mãe. E logo a gente descobre que essa mãe possui problemas psicológicos que estão se agravando, cada traumático para ela, e ali já não deixa claro pra gente o que causou esse problema psicológico dela, mas tudo nos leva a crer que foi consequência de um casamento infeliz e também do divórcio, porque divórcio para a época era tido como um grande tabu, era um verdadeiro escândalo para as mulheres, e dá para ver que ela sofre bastante com o divórcio, com o julgamento da sociedade e com o julgamento até das próprias filhas, porque tanto a Otávia como a Bruna não fazem questão de visitar a mãe, mesmo sabendo do seu estado delicado de saúde. Mas que fique claro que esse motivo é uma especulação minha, não sei se é isso mesmo. Se vocês tiverem alguma outra hipótese, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. E como que funciona? Tem um grupinho de amigos ali, mais ou menos em torno da idade delas, e de novo, não fica claro qual é a idade que elas têm, mas dá pra entender que é por volta dos 13 a 16 anos. Enfim, tem esse grupinho que é composto então pelas irmãs da Virgínia, a Otávia e a Bruna, por dois vizinhos, que são o Conrado e a Letícia, e um outro amigo chamado Afonso. E a Virgínia tenta, durante sua infância praticamente inteira, fazer par com eles, mas eles sempre a deixam de fora, o que a faz lembrar de uma escultura que tem no jardim da casa do seu pai, que é uma ciranda, onde 5 anões de concreto estão de mãos bem dadas, e em certo momento da narrativa ela tenta entrar nessa ciranda, pede para os anões abrirem a roda para ela, mas os anões, com suas mãos de concreto muito bem dadas, não a deixam entrar. E é exatamente assim que a Virgínia se sente naquela ciranda que são as irmãs e os amigos dela, os círculos sociais aos quais ela pertence. Porque ela também não tem muito essa sensação de pertencimento e acolhimento na própria casa dela, onde ela vive com a sua mãe e com o Daniel, porque ela sabe que eles estão mantendo algumas coisas em segredo, não a deixam muito ciente do que realmente está acontecendo ali em relação ao seu pai também, amigos, enfim. A Virgínia tem muito esse problema em relação ao pertencimento. Não se sentir parte de algo é uma coisa que permeia toda a existência da Virgínia, que a gente acompanha aqui no romance, desde a sua infância, na primeira parte, e até mesmo adolescência e vida adulta, que a gente acompanha na segunda parte do romance. E essa história aqui nos é narrada em terceira pessoa, mas sob o ponto de vista da Virgínia. Então a gente vê as coisas que ela vê, ouve as coisas que ela ouve, e como na primeira
parte da novela ela ainda é criança, algumas coisas ficam muito subentendidas. A Lígia vai meio que como dando migalhas para o leitor e aos poucos, principalmente quando a Virgínia fica mais adulta, que aí ela consegue entender melhor as coisas, a gente consegue pegar as peças do quebra-cabeça que a Lígia Fagundes Telles está montando aqui e montando para formar o panorama e a gente conseguiu entender o que realmente está acontecendo nessa família. E eu amei este livro aqui. Eu li pouca coisa da Lígia, li 2 coisas, como eu falei aqui para vocês, mas eu já diria que ela tem muito potencial para se tornar uma das minhas autoras favoritas. Ela faz aqui uma coisa que eu gosto, respondeu com uma definição para isso que eu achei maravilhosa, que é show, don't tell. Então, mostre, não conte. E o que eu quero dizer com isso? É que a Lígia vai mostrando algumas características dos personagens, algumas ações deles, e aí conforme o romance vai passando, lá na frente você percebe que o personagem X é algo ou fez algo, e você percebe que você já sabia. Entender como é que você já sabia disso, porque a Lígia ficou parecendo coisa de doido. Espero que vocês tenham conseguido entender, mas é que a Lígia consegue ir montando todo o cenário com tanta sutileza que você, quando vê as coisas acontecendo, simplesmente sabe que aquilo iria acontecer, mas não sabe como. Deu pra entender? Essa mulher faz mágica com as palavras, é de uma sutileza ímpar. E há algum tempo no Instagram eu pedi de vocês indicações de livros levinhos e este aqui foi um dos que vocês mais falaram e eu até coloquei na minha listinha de livros levinhos que eu publiquei aqui no YouTube, vou deixar o link aqui no box de informações também, caso alguém queira ver. E após a leitura deste livro aqui, eu confesso que eu não achei que, apesar de ser permeado por muita melancolia, é um livro que você não consegue, é uma delícia. Então mesmo com a melancolia, mesmo com alguns momentos serem bastante, eu confesso que ainda prefiro a Lígia contista, mas olha, a Lígia romancista não fica devendo muito pra contista não, eu realmente gostei muito desse romance aqui e toda vez que eu penso sobre ele, e aliás, já avisando pra vocês que é um livro que você lê e que você fica pensando bastante sobre ele depois, mas então a cada vez que eu penso sobre ele, eu penso em Fagundes Telles, mas tenho vontade de conhecê-la. Eu acho que este aqui pode ser uma excelente porta de entrada, eu vou deixar o link também aqui embaixo para onde você pode encontrar o livro. E spoilers, porque agora eu queria falar abertamente sobre alguns pontos do enredo, então para quem não leu o livro, tchau, a gente se vê no próximo vídeo. E quem já leu ou não se importa com spoilers, vocês estão aí por sua conta e risco a partir de agora. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o final deste livro. Eu amei muito o final, porque quando a Otávia deixa claro pra Virgínia que o Conrado amava a Virgínia, e aí a Virgínia vai ao encontro do Conrado, eu já fiquei pensando, será que eles vão ficar juntos? Porque eu achei que ia ficar muito clichêzão, sabe? Enfim, não tava gostando muito da ideia, e eu gostei bastante da conversa que eles tiveram, do momento final deles, e de a Virgínia resolver não ficar com o Conrado, porque eu acho que se ela ficasse com ele, ela acabaria, de certo modo, presa a essa ciranda, ficando igual a todo mundo ali, porque quando ela sai do internato dela, ela espera que todo mundo tenha mudado, e conseguir se encontrar mesmo, sentir que pertencia a algo, ela precisa sair dali, e isso não aconteceria. Então gostei bastante do desfecho do romance. Também gosto bastante do desenrolar entre a Virgínia e o Natércio, porque a gente fica sabendo que a Virgínia não é filha do Natércio, e sim filha do Daniel, e aí a gente consegue entender por que o Natércio tem um pouco de distanciamento em relação à Virgínia. E aí eu acho que acaba ficando até um pouco ambígua a situação deles, porque a gente não entende se ele acolhe a Virgínia ali como filha, porque ele realmente sente um pouco de pena da situação dela, porque tem algum vínculo em relação a ela, mesmo ele não conseguindo amá-la como ele ama as suas filhas, ou se seria por causa das aparências, porque pelo que eu entendi aqui, fica subentendido que o divórcio é um fato amplamente conhecido ali pela vizinhança, todo mundo sabe que a Laura saiu de casa para ficar com outro homem, mas a questão da paternidade da Virgínia não me parece ser um fato de conhecimento de todos. Então fiquei um pouco com essa dúvida se ele a acolhe, porque no fim das contas ele não é esse monstro super frio que a Virgínia até pinta às vezes pra gente aqui, ou se é por causa dessa coisa de ele parecer querer
manter as aparências, sabe, a todo custo. E de certo modo, eu gostei que tenha ficado essa dúvida. E também fica essa dúvida em relação ao relacionamento do Natércio com a Laura, né? Porque a gente não consegue descobrir o que levou a Laura a ter esse caso com o Daniel, se foi uma consequência realmente de um casamento muito infeliz e ações do Natércio, que é aquela coisa, a Lígia vai só jogando algumas coisinhas, mas não fica exatamente claro. E aqui, por exemplo, na cena das flores, eu achei que ficou um pouco subentendido que o Natércio poderia até mesmo agredir a Laura, parecia ser um marido bastante possessivo e ciumento, mas de novo, isso ficou subentendido, não é algo que a Lígia deixa bastante claro pra gente. Não sei vocês, mas a minha opinião é de que o Natércio amava sim muito a Laura, mas acho que não era um amor de todo saudável, acho que tinha um pouco de sentimento possessivo nesse relacionamento, e acho que também poderia colaborar o fato de que o Natércio parece ser uma pessoa muito fria, até mesmo em relação às filhas legítimas dele. Então acho que isso poderia também deixar um pouco a Laura com essa sede de procurar algo fora do relacionamento dela, mas enfim, são teorias minhas, comentem aí o que vocês acham, qual a percepção que vocês têm sobre esses pontos que eu acabei de comentar. E aí, se vocês forem comentar, coloquem uma chavezinha antes do comentário de vocês, avisando que tem spoiler, que aí as outras pessoas ficam já com um alerta antes de começar a ler os comentários de vocês. E eu preciso dizer que agora eu tô morrendo de ansiedade pra ler Verão no Aquário, porque muitos de vocês falaram que eu vou amar, e pelo que eu li sobre o livro, eu acho que eu vou amar mesmo. Então, eu acho que neste ano ainda conversaremos mais sobre Lígia Fagundes Telles aqui. Se você tiver gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.